Fala galera, o Wallace aqui do canal Mais Tradicional React, passando aqui para trazer um cortezinho para vocês muito bacana do programa do Roger Flores e do Caio, falando ali sobre esquema tático, organização tática do Botafogo no jogo passado contra o Flamengo, ali mostrando taticamente ali os erros defensivos do Botafogo. Ficou muito bacana o recorte. Não perca, assista aí o vídeo até o final, mas antes eu quero agradecer a todos vocês que participaram da nossa primeira live ontem no canal. Foi muito legal, foi uma resenha muito maneira. Quero parabenizar aí ao vencedor que levou a camisa. Parabéns e muito obrigado, porque vocês já fazem parte da nossa família aqui do Mais Tradicional React. E agora fique com o vídeo, valeu! Esse lance do Bruno que é característico, se ele corta pra dentro e puf, é mérito. Mas quando ele corta pra dentro, ele passa da bola, a bola volta pra frente dele, ele espera, acerta a passada, ajeita, e ninguém chega pra bloquear. Tem duas situações, né, Roger? Primeiro... Vai defender o zagueiro, né? Não, se eu sou lateral direito, e eu sei que a maior característica e virtude do Bruno é cortar pra dentro porque a perna dele direita é excelente, eu já não dou essa possibilidade. Eu faço ele fazer outra jogada. Perfeito. Hoje, outra boa colocação. Mesmo ele tendo uma perna esquerda também muito boa. É porque o Bruno vai pra lá e vem pra cá igual, né? Não tem problema. Não adianta você ficar só fecha aqui, porque ele vai lá e é agressivo. Ele vai dentro da área do outro lado também. Tem uma determinação tática de você fazer um posicionamento paralelo de uma linha de 4, aí tem que ter um volante. É isso. Na hora que ele cortar pra dentro, alguém tem que fazer essa função. Por isso que você jogou na seleção brasileira. Por isso. Não, eu só acho que muita gente tem falado, o JP Galvão, o JP... obviamente é um menino ainda, tá entrando, é o terceiro reserva, tem ali o Rafael, tem o de Plácido e caiu no colo do JP um jogo contra um avião do lado esquerdo ali. Eu só acho que o JP tava vendido no jogo. Em nenhum momento o Bruno Lage pensou. Ele não pode botar contra o Bruno Henrique, contra um lado esquerdo agressivo do Flamengo, o Segovinha para dobrar a marcação. Então o JP, ele tá vulnerável porque ele não tem um jogador da frente para ajudar ele na marcação, porque o Segovinha não tem potência, principalmente para acompanhar Ayrton Lucas ou fazer dobra em cima de Bruno Henrique. E o Gabriel Pires não. E ele não tinha o volante do lado dele ali também para dar essa sustentação. Então o moleque ficou vendido, não dá para colocar na conta do JP. É um cara que tá vivendo um momento absurdo, né? E aí por isso que eu boto na conta do Bruno Lage, que ele não fez a leitura para iniciar o jogo e nem para consertar no intervalo, hein, Ricardo? Porque já estava acontecendo no primeiro tempo. Não, aconteceu com 5 minutos a jogada. A primeira jogada do Flamengo, com 5 minutos, já foi do lado esquerdo do Bruno Henrique ali. E depois era toda hora a bola naquele lado que o Flamengo entendeu. Até porque tinha o Gerson, que é canhoto, cai pelo aquele lado ali, entendeu? Que a jogada saía pelo aquele lado ali. O Flamengo não tinha o Wesley, que joga como um lateral ponta, que vem toda hora pelo lado direito, mas não tinha um cara o tempo todo para ajudar ele. Do lado esquerdo tinha. Era Gerson. Vamos botar aqui o Flamengo então, ó. Ele começou com o Wesley, com o Fabrício, com o Léo e com o Ayrton, aí ele jogou com o Alan e com o Pulgar, com o Pedro aqui. Isso. Com menino ali, o canhotinho na meia direita. O Vitor Hugo. Vitor Hugo na meia Vitor Hugo. Isso. Bruno Henrique. Isso. Não, o Vitor Hugo um pouquinho mais aberto, o Gerson mais centralizado. Isso, mas o Gerson vinha pra cá. E quem entrava por aqui era o Vitor Hugo. E esse corredor, quem atacava era o Wesley. Então o que acontecia? O Ayrton dava suporte por aqui, o Bruno Henrique espetado, e o Gerson, o Pedro aqui, né, pra empurrar essa linha do Botafogo. Não, e o Gerson outro aqui. Aqui o Vitor Hugo. E o Gerson toda hora aqui, quando o Bruno fazia isso aqui, o Gerson vinha aqui. E o Ayrton aqui, ó. E o Segovinha não conseguia fazer esse bloqueio. E o Segovinha correndo. Coitado do Segovinha. E o Segovinha joga bola, né? Mas ninguém viu o drible dele nesse jogo. Ô, Roger, sabe outra questão desse jogo? E o jogo foi todo aqui, cara. Mas sabe uma questão importante no time do Flamengo que aconteceu e que eu acho que ele não fez gol, mas ele fez muito bem? Foi o Pedro, posicionamento do Pedro. O Pedro, ele vinha para dominar essa bola na frente dos zagueiros e nas costas dos volantes do Botafogo, ou do volante do Botafogo. Toda a bola que vinha nele, ele conseguia dominar ela, esperar vir o meio-campo ou o Bruno Henrique se aproximar para escorar e dar continuidade a essa jogada. Bom você ilustrar isso, porque o que acontece, né? Muita gente em casa olha só a participação com a bola, né, Henrique? Mas o que acontece? Quando joga o Gabriel aqui, quando o Flamengo tem a bola, o Gabriel faz muito isso aqui, ó. E recebe nessa região aqui. E muitas vezes para buscar essa bola. Essa infiltração do Bruno, o Arrascaeta que entra muito por aqui. O que acontece?
Com a bola, o Gabi é perfeito, tem muita qualidade para fazer isso mesmo, ou até uma ultrapassagem, essa bola enfiada por aqui. Mas deixa muito confortável os dois zagueiros. E aí, quando você não tem por aqui, os laterais eles podem abrir um pouquinho mais e dar o bote um pouco mais aberto, que aí dá para segurar os caras que vêm por fora. Quando você tem um cara que incomoda aqui, o que acontece? Qualquer movimento desse aqui, ou para a direita ou para a esquerda, esse homem tem que estar fechado aqui para não deixar a bola entrar aqui. Então você faz com que os laterais joguem mais próximo dos zagueiros. E aí você o que acontece? E aí, mano, com o Bruno Henrique por ali, ficou muito fácil. E o Bruno não fez essa leitura. E aí, com essa superioridade do Flamengo... Não que o Botafogo não tenha jogado também um bom jogo. Porque o Tiquinho jogou bem, Eduardo fez bom jogo, o Marçal se posicionou bem, Vitor Sá fez bom jogo. Os dois zagueiros são... também muito bons jogadores. O Marlon, eu achei que com gol contra ele se escondeu um pouquinho, ele sentiu o baque, e porque não tinha a dupla dele. O Gabriel também, porque tá voltando agora, então tá num ritmo ainda... Essa é a minha questão do Gabriel. O Tietê já tá ali enturmado. O Gabriel é bom jogador. Muito bom. Ele tem a bola longa, ele tem qualidade no pé esquerdo, mas a dinâmica do Tietê, como ele faz esse time girar em alta rotação, você não pode tirar o Tietê do time, não? Você tem Marlon e Caio, eu tô falando besteira. Não, perfeito. Quando você tem Marlon e Tietê aqui na cabeça da área, com o Eduardo encostando nos homens de frente, você tem o Marlon que faz esse limpa-trilho aqui, que dá qualidade na saída de bola e empurra o Tietê aqui pra frente, porque o Tietê tem muita dinâmica. O Tietê, ele entra nesse corredor pela direita, ele vai por dentro, ele cobre os dois lados, porque ele é leve, ele é rápido. Na hora que você tira o Tietê do time e coloca o Gabriel, e não estamos falando de qualidade, estamos falando de característica. Estrutura de time. Você fica com o meio de campo mais plantado, mais previsível, e aí você passa a ter menos intensidade lá na frente. O Flamengo se aproveitou disso. O Tietê fez muita falta. Gostei da palavra. O que o Marlon faz ali? Limpa trilho? Caramba, essa aí... É o pêndulo, né? É o pêndulo. Limpa trilho? E aí... Limpa trilho. Então, mas sabe o que a gente tem então que foi salientar? mais ou menos o desenho do jogo, né? O posicionamento tático do Flamengo sem a posse de bola. Porque tem uma observação muito legal pra gente trazer, que é, quando o Flamengo estava sendo atacado, quem fazia o terceiro zagueiro era o Pulgar entrando com o Tiquinho. Sim. Só que quando o Flamengo saía jogando, quase sempre o Pulgar se apresentava. voltava de volante, e quem fazia a linha de 3 era o Ayrton. O Ayrton, quando ele sentia que... Exatamente, jogando o Wesley bem o Wesley é ponta. Trazendo o menino ali, que eu esqueço o nome. Vitor Hugo pra dentro, junto com o Alan, que também fez uma grande partida. Não apareceu bastante, mas fez uma grande partida em termos táticos. E liberando o Bruno Henrique aqui pra voar. Ele fazia aqui Pulgar, Alan, Vitor Hugo, né? De jogo, o Wesley lá, Pedro aqui, o Gerson fazendo aqui essa dupla com o Bruno Henrique. Agora vamos... isso são circunstâncias táticas, a questão do lado direito do Botafogo, do lado esquerdo do Flamengo. O Flamengo ganhar do Botafogo porque foi melhor, né, no jogo, mérito do Flamengo com a qualidade individual do Bruno Henrique. O Botafogo faz um ótimo campeonato. O Botafogo perder um jogo ou uma rodada ou outra iria acontecer no campeonato, porque até então o que o Botafogo fez é acima do normal. O normal num campeonato brasileiro é em algum momento ter uma irregularidade, porque é o normal de todos os times. Se você olhar para a tabela, o campeonato normal das equipes está do segundo para baixo. O Botafogo é que faz um campeonato até então diferente. O que não pode é o Botafogo mesmo criar problema para a continuidade do campeonato. E foi o que, pelo menos eu entendi, que aconteceu. O Botafogo perdeu um jogo, um clássico, é verdade, ninguém quer perder, mas aí as circunstâncias do jogo levaram ao pronunciamento do treinador. E aí, já entrou nesse assunto? Não, é porque aproveitando... Bem levantado. Obviamente a gente ia falar muito sobre isso, né? Que chamou todo mundo, tirou o foco do jogo, ninguém entendeu nada. A verdade é essa, ninguém entendeu nada. Bruno, o Botafogo saiu fora da Sul-Americana, torcedor do Botafogo foi pro aeroporto receber o time. Pra abraçar, depois de uma eliminação, acarinhar. Perdeu o jogo em casa, no Newton Santos. Acabou o jogo, o torcedor bateu palma, cantou as músicas. Até porque o Botafogo jogou o jogo, perdeu por circunstâncias, né, da partida de um clássico. E aí depois um pronunciamento que ninguém entendeu. E um pronunciamento pensado. O que me leva a crer
que ele já tinha pensado, projetado isso. Olha, se eu perder do Flamengo, eu vou ter que dar um pronunciamento tentando dar uma sacudidela ou tentando mexer com o torcedor para não pressionar tanto. Mas que pressão, meu Deus do céu. Que pressão que o torcedor do Botafogo está fazendo. Obviamente, num banco de reservas, em qualquer estádio, em qualquer time grande que você esteja dirigindo, a turma da amendoim aqui atrás é corneteira mesmo, né? Fica ali. Isso não é uma exclusividade do Botafogo. Exatamente, né? De time grande. E a gente estava falando sobre a questão das duas competições, né? Que o Botafogo tinha capacidade. E mesmo perdendo, sendo eliminado da Sul-Americana, nenhum torcedor ficou ali vaiando ou... Exatamente. Ô, Rick, final de um jogo desse, que você já disputou bastante, entra no vestiário, o que o treinador tem que fazer? Rapaziada, bora. Tá bom, não aconteceu nada, estamos líder ainda, temos 11 pontos de diferença, temos 4 dias de folga, tem data FIFA aí, rapaziada, dá uma relaxada, toma sua cerveja, vai de férias, quem tem que ir pra Paraíba, vai, porque tem a galera da Paraíba, tem quem é pra Goiânia, pra Rio Grande do Sul, vai ficar com a família, relaxa da quarta-feira, não sei quando que é a apresentação, acho que é quinta, todo mundo aqui de volta e segue tudo igual, treinamento, foco. Mas aí ele aconteceu. Mas era ou não era isso? Sim, dessa maneira? A pressão que foi colocada na entrevista depois do jogo, sinceramente, ela não existia. Né? Ela passou a existir depois da entrevista. Por quê? Porque aí você chama uma responsabilidade, você cria uma situação que até então era a derrota no jogo para o Flamengo. Aí você coloca situações ou o cargo à disposição, eu acho que faltou um pouquinho mais do equilíbrio ali no momento da entrevista, ou conversar com alguém, entender. Foi nem entrevista, Ricardinho, só ele se pronunciou. Vamos só ver o pronunciamento, para quem não viu, coloca aí pra gente depois debater em cima disso, porque realmente foi uma surpresa para todo mundo, principalmente pro torcedor do Botafogo. Roda aí. A pressão sobre mim é tranquilo, eu aguento isso tudo, mas eu sinto que sobre essa coisa de que só olharem para o meu percurso no Botafogo, acho que há uma pressão muito grande dos meus jogadores. Isso eu não admito e só há uma forma de os proteger e libertar-nos desta pressão e por isso é que estou aqui perante vós. Não falei com ninguém, pensei muito e neste momento coloco o meu lugar à disposição do diretor, à disposição do presidente. Por isso, meus senhores, é isso que eu vos tenho para dizer. O meu lugar está à disposição de quem manda, sem qualquer outra coisa para dizer. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Caio, depois de uma declaração dessa, de uma bomba que ele soltou ali, tudo tranquilo no Botafogo, ele larga uma bomba. 11 pontos de diferença naquele momento, tá? Aí o Palmeiras jogou ontem e diminuiu para 10. Mas poderia ser 8. Até nisso, o Botafogo teve um respiro maior. Continua 10 pontos de diferença. Você é o Textor. Tá lá em Miami, na Ocean Drive, assistindo o jogo num telão cubano, numa casa cubana daquela, fazendo festa. Teu treinador entregou o boné. O que você faz? Se eu fosse Texto. Decidir pela paixão, no calor da emoção, tá aceito. Pega e segue a tua vida em outro lugar. Mas eu acho que o projeto é tão consistente, eu vejo o Botafogo tão forte para buscar esse título, que eu pegaria o avião, sentaria com ele e falaria o seguinte: deixa eu te explicar, você está dirigindo um dos maiores clubes do mundo, você está dirigindo um time que não vence há muito tempo, e eu estou te dando um projeto consistente para encerrar esse jejum. Isso não é postura de líder. Você quis trazer um fato novo para proteger o elenco e o que você conseguiu foi trazer desconfiança para o grupo de atletas e uma dúvida na cabeça dos torcedores. É o que a gente menos precisa nesse momento. Esse é o ponto. Então é o seguinte, não fala mais nada, trabalha. Porque a gente tem uma situação extremamente confortável no Campeonato Brasileiro. A desclassificação da Sul-Americana nos coloca ainda mais focados na disputa por esse título. A reação da torcida mostra que o trabalho é muito bom. Saiu o primeiro treinador e nós continuamos líderes. Saiu o Caçapa e nós continuamos líderes. 4 jogos, 4 vitórias. E você chegou e nós continuamos líderes. Perder para o Flamengo está inserido dentro de um contexto. Ninguém aqui quer a sua cabeça. Mas foi a última. Não vai haver uma segunda opção. Tudo bem, mas em cima desse ponto que você colocou, que para mim é o mais importante, né? Da insatisfação e da desconfiança do torcedor. O Botafogo vai a 2 jogos fora de casa difíceis. Atlético Mineiro, na Casa Nova, e o Corinthians em Itaquera. O Botafogo tem agora 15 dias para jogar de novo. O Botafogo perde para o Atlético Mineiro. O que ele criou de clima contra ele? É isso que a gente está falando. O Botafogo mantém ele?
Ou essa pressão vai ficar insustentável diante de tudo que ele apresentou num pronunciamento totalmente descabível? Que isso mostra, para mim, um medo desnecessário. Porque quando ele fala assim, pressão em mim eu absorvo muito facilmente. Porque eu disputo, eu não sei se a gente botou a entrevista, porque eu joguei Champions League, Premier League. Então isso eu bato no peito e recebo e não interfere em nada daquilo que eu faço. Mas eu estou fazendo isso para proteger meus atletas. Eu encarei isso como medo, como tremeu na base. Não estou falando que ele vai... Mas nesse momento eu vi ele tremendo ali e insatisfeito com pequenas e pontuais críticas de um torcedor aqui, acolá, ou de rede social, ou no ouvido dele no banco de reservas. Qual foi o time que ele dirigiu na Inglaterra? O Wolverhampton. O Wolverhampton briga pelo quê? Por nada. É isso, eu falei isso no troca de passe. No Benfica, ok, é uma pressão enorme também, é o maior time de Portugal, é uma cobrança absurda. E ele já deve estar acostumado com esse tipo de cobrança. Mas o que eu vi ele. Então, ele meio mimado, vamos dizer assim. O Luiz Castro todo mundo adorava, não sei o quê, bababá, porque o outro treinador. Ele citou o Luiz Castro na entrevista também, o antigo treinador. E aí, de repente, não tá. Mas aí, de repente, ele não. Eu acho que a questão não são nem as críticas, é o carinho. Ele não está recebendo o carinho do torcedor como ele acha que deveria receber. O Botafogo em 12 jogos, nos últimos 12 jogos, alguém pode me corrigir se eu estiver errado, mas é isso. Ganhou 4. De 12 jogos. Com Sul-Americana e com o Campeonato Brasileiro. Então, é um momento que é diferente do que estava acontecendo. Mas isso, dentro de um contexto, ia acontecer. E ele tinha que saber que ia ser na mão dele. Se ele aceita um projeto com 13 pontos de diferença de avanço, uma hora ia acontecer, Ricardo. Não, mas se ele atuou em todos esses times ou nessas ligas, ele tinha que entender nesse momento que essa é uma situação absolutamente normal dentro do campeonato e de um processo de trabalho, né? Ele tinha que ter o equilíbrio de se colocar após o jogo, de segurar o momento, uma derrota, explicar situações, né? O que aconteceu no jogo, né? E não criar um fato novo. Foi o que ele fez, ele criou um fato novo. Então hoje tem uma desconfiança do torcedor em relação ao que aconteceu, né? Criou-se ou trouxe uma responsabilidade para o trabalho dele, aquilo que você falou, são 2 jogos fora de casa. Se o Botafogo não conseguir o resultado, ou pelo menos 2 resultados razoáveis, qualquer próxima derrota... 2 resultados razoáveis são, no mínimo, ganhar um e empatar outro. E se for 2 empates ou uma derrota... Vai trazer mais pressão em cima do trabalho dele. Por quê? Pelas colocações que ele fez. Então, assim, às vezes exige um pouco de equilíbrio e de entendimento. Eu sei que ele está chegando agora no futebol brasileiro, tem todo um entendimento de como funciona isso. Botafogo é líder, uma campanha sensacional, mas ele tinha que entender e agora o clube passar para ele isso. Se ele vai continuar, olha, aqui é assim, a tua responsabilidade, é um grande clube, nós estamos bem no campeonato, você tem que ter um equilíbrio, a não ser que tenha acontecido, e mesmo assim não se justifica, alguma coisa interna que a gente não saiba, né? Do jeito que ele colocou. Que mesmo que tenha acontecido, não justifica ele expor uma situação após uma derrota como essa. Você está entendendo? Sim, que foi muito mal. O perfil das pessoas que hoje dirigem o Botafogo é difícil, né? A gente não imagina. Eu acho que pode ter alguma relevância, e aí internamente, de algumas críticas pela desclassificação do Botafogo na Copa Sul-Americana. De repente alguma cobrança, alguém mais acima dele, não era para ser desclassificado, não sei o que, bababá, ele pode não ter gostado e tal. Escutei uns passarinhos contando. Não é nenhuma informação cravado, né? Mas pode ser, né, Rick? Não, a minha maior preocupação, e aí todos nós somos ex-jogadores, é como o elenco vai receber uma notícia dessa. Porque assim, se tem uma coisa... Como não, já receberam. Não, sim, mas como vai absorver então agora? Porque o que eu percebo pelo menos a gente não está ali no dia a dia, de diferente desse time do Botafogo é o ambiente. Né? Tanto é a convocação do Lucas Perry, aquela bagunça, aquela alegria toda. Será que vai ter essa continuidade desse vestiário bom? Ou será que os próprios jogadores agora vão ter essa desconfiança? O cara não está feliz com o nosso trabalho, o que está acontecendo? Mas nós estamos aqui lutando, se dedicando, nada mudou, lá. Essa é a minha maior preocupação, porque as coisas internas, às vezes dá para você blindar. Né? A torcida, um busticho aqui,
Mas e os atletas? Eu acho que ele botou a cabeça dele na forca, Caio. Eu acho Esses que próximos jogos, se ele não conseguir as vitórias, vai ser uma pressão muito grande. E aí você vai ter que trocar, porque não vai aguentar o tipo da pressão. E aí, de repente, você vai trocar com uma margem muito menor, uma distância muito menor. Por isso que é um momento pontual, de bastante conversa, de bastante entendimento para uma decisão importante para o Botafogo agora. Ainda tem 10 pontos de diferença, ainda tem um time competitivo, bom. No nosso entendimento, o jogo foi de igual para igual e não deveria ter essa questão psicológica, emocional que aconteceu por essa bomba jogada no vestiário, mas é um momento crucial para uma decisão importantíssima. É para manter, é para manter. É até o final. Não é para manter e daqui no próximo jogo escorregou ou no outro escorregou, corta a cabeça do cara. Se é para cortar, corta agora e bota alguém para treinar 15 dias e entender essa reta final, né? O cargo de treinador é um cargo de liderança. Um campeonato como o Campeonato Brasileiro, e mesmo uma campanha histórica como a do Botafogo, em algum momento você ia oscilar. Talvez o Botafogo esteja no momento dele de oscilação. E é nessa hora que você tem que ter comando. É nessa hora que você tem que trazer o jogador para o seu lado, o torcedor para o teu lado e falar, não, acreditem no projeto, acreditem no trabalho, porque a gente vai brigar até o final. O que ele fez foi trazer dúvida ao invés de trazer certeza. É isso. E a minha crítica, a gente já usou o campinho para explicar as questões do jogo. Não é técnica, é de liderança, é de comportamento. Por isso que hoje o bananão da rodada é você, Bruno Lage. Com todo respeito, mas é o bananão do Gostei desse tapinha, eu não tinha visto, não. Tu treinou quando? Isso aí que eu não vi. Hoje, antes de Deixa eu ver, dá outra. Não pode dar outra ou só... Aqui, ó. Que bom demais. Vocês fizeram isso sem me contar e gostei. Tu tá assim com a rapaziada da tecnologia aí? É o bananinha. É? Bruno Lage tomou-lhe um pescotapa do Caio. E de novo, né? Nada contra o Bruno Lage, a gente torce muito. Foi meu último clube como profissional, tenho o maior carinho pelo Botafogo. Acho que a campanha é ótima, a festa que a torcida faz contagia até quem não é botafoguense. Você tem um elenco para brigar, para ser campeão, mas esse mole você não pode dar. Mas ainda dá tempo de consertar. Dá tempo de consertar? Dá tempo ainda de errar algumas vezes. Com 10 pontos na liderança, né, Henrique? É só manter o clima bom, é só manter estabilidade, ter consistência, entender o caminho, não fugir das rotas. Não colocar dúvida. Exatamente. Rapaziada, vamos para mais um intervalo.